Ele pode muitas vezes ser mais do que o desabafo de um sentimento, né? Ele pode ser parte de uma linguagem até mesmo de fé. Ana, estéril por muito tempo. Eu não acredito que ela orou uma única vez na vida para ser atendida. Mas a Bíblia fala de um dia que ela está no templo. E ela chora, e chora, e chora diante de Deus, a ponto do sacerdote ali tê-la por embriagada. Mas quando ela levanta daquela oração, ele olha para ela e ele pronuncia a bênção: que o Senhor te conceda a petição que fizeste. E o quadro dela é sobrenaturalmente revertido. Davi chega com seus homens em Ziclag, descobre que os filisteus haviam atacado a cidade enquanto eles estavam ausentes. 3 dias antes, os amalequitas, haviam atacado a cidade enquanto eles, morando na terra dos filisteus, fugindo de Saul, estavam ausentes. E a Bíblia diz que quando chega lá, a cidade está destruída, queimada, mulheres e filhos tinham sido levados cativos, assim como todo o gado e os bens. A Bíblia diz que Davi e os seus homens choraram até não ter mais força para chorar. Uma coisa é você parar de chorar porque foi consolado. A outra é você parar de chorar porque não aguenta mais continuar chorando. Mas a Bíblia fala no verso 6 de 1 Samuel 30. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. É importante chorar? É. Mas só o choro não estava produzindo muita coisa. E ele tem um posicionamento de fé. Ele consulta o Senhor. Ele faz a Deus 2 perguntas. Curioso é que Deus dá 3 respostas. Deus responde a pergunta que eu acredito, imagino, que ele não teve coragem de fazer, estava temeroso. Primeira pergunta: Senhor, devo perseguir os amalequitas? Deus diz: vai que é tua, Davi. Segunda pergunta: vou alcançá-los? Só faz 3 dias, eles estão na dianteira, estão longe. O Senhor diz: vai alcançá-los. E aí o que ele não pergunta, Deus diz: você vai recuperar tudo e todos. Que talvez essa altura é: a missão de persegui-los será só vingança? Ou será de resgate? E Deus está dizendo: vão recuperar tudo. E aquela tristeza foi transformada em alegria. O choro, ele está presente em vários momentos das Escrituras e a gente percebe para ser mudado por Deus. Salmo 126, 1 e 2. A gente citou antes os 5 e 6. Dos que com lágrimas semeiam. 1 e 2 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Agora, quase todos esses textos, eles estão apontando para uma mudança de circunstância. Ezequiel está chorando porque não quer morrer. Mas Deus diz: eu vi as suas lágrimas e vou te dar a alegria de viver um pouco mais. Deus restaurou a sorte de Sião, que estava devastada. Mudando circunstâncias, a mudança de sentimento. O que é o que eu quero adiantar sobre os tipos de alegria? Nós já falamos que tem alegrias naturais e temos alegrias de ordem espiritual. Quando Deus cria e estabelece o homem no Éden, o Salmo 16, 11 diz: na tua presença a plenitude de alegria. A mais cheia, completa, perfeita, plena medida de alegria e realização só se encontra num lugar, na verdade numa pessoa: Deus. Ele diz: a sua destra, delícias perpétuas. Diferente dos prazeres transitórios do pecado, as alegrias em Deus são permanentes, são duradouras, são eternas. Agora, quando Deus cria o homem, que porque ainda não pecou, tem plena comunhão com ele, fonte de acesso, ele não privou o homem de outras alegrias. A Bíblia diz que Deus olha para o homem e diz: não é bom que esteja só. Emocionalmente, Deus falou: você precisa de um semelhante, um outro nível de interação. E Deus bota em execução o plano eterno do casamento, para dar não apenas deleite emocional, mas até deleite físico. Deus diz para o homem: vocês podem comer de toda a árvore do jardim. E esse toda, eu brinco que na minha Bíblia está em negrita e caixa alta, toda. Porque assim, Deus podia ter feito uma fruta só, com uma única cor, cheiro, tamanho, textura, né, sabor, com todos os nutrientes. A gente comeria a mesma coisa o resto da vida. Ia ser um tédio, mas a nutrição estaria garantida. Mas não foi isso que Deus deu. Ele nos deu paladar. Alguns de nós temos superpoderes no paladar, né? Ele caprichou na variedade. Ele está dizendo: eu não me importo que vocês tenham acesso a outras formas de alegria. Mas eu disse: não tem só a alegria da minha presença e essas naturais legítimas. Eu disse: vocês só não podem ultrapassar esse limite e buscar alegria em terreno proibido. Porque essa falsa alegria do pecado vai roubar vocês tanto da alegria natural como da espiritual. Porque nem a natural é duradoura e vai desligar vocês na fonte. Ele deixou claras advertências. E se eu e você não entendemos a dinâmica, nós podemos bagunçar as coisas. Por quê? Se eu e você achamos que tristeza ou alegria é só circunstancial, então Deus só tem uma maneira de transformar tristeza em alegria. Qual? Mudando a circunstância. E sempre em nosso favor. Exemplo de alegrias naturais, além das que eu já dei. 4 anos atrás, na pandemia, um mês depois de eu ter pregado toda essa série de mensagens, na verdade, no início do mês, na sequência, Kelly e eu tivemos uma das maiores alegrias naturais da vida. Entramos para a adolescência. Eila Maria, nossa primeira neta, nasceu. E a gente não sabe se a gente classifica a gente de bobão ou babão, né? Porque é uma mistura dos dois. É uma delícia isso. Mas não é uma alegria espiritual, gente. Qualquer avô, e os netos são a sobremesa da vida, né? Temos avós no recinto. Gente, talvez já na semana que vem está chegando meu 3º neto, né? É uma delícia, é bom demais. Mas mais ou menos uns 15 dias, não deve ter passado muito depois disso, meu sogro faleceu. E nós tivemos dor e tristeza dentro de casa. Sabe o que é curioso? Que a tristeza da perda do meu sogro, né? Aquele olhando para o pai, não roubava a alegria do nascimento da neta, mas a alegria do nascimento da neta não
acabava com a dor. Porque eram circunstâncias diferentes. E cada um gerava um tipo de sentimento. E nós tivemos que lidar com os dois quase que ao mesmo tempo, de forma simultânea. Se Deus transformasse tristeza em alegria só mudando de circunstância, a gente não teria ninguém, nenhum familiar próximo morrendo e permanecendo morto. E o luto muitas vezes vai durar tempo. Então nós precisamos entender biblicamente que o processo é maior. Ainda que em certas circunstâncias, né, nós vamos ver Deus mudando o que está do lado de fora, aquilo que é circunstancial. Muitas vezes Deus não vai mudar o que está do lado de fora. Ele vai mudar do lado de dentro. Então deixa eu te dar um exemplo disso. Uma das perguntas que as pessoas me fazem muito quando estão lendo a Bíblia, falam: pastor, eu não entendo bem isso. É quando Jesus, lá no Getsemane, diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Fala: pastor, o que é passar o cálice? Eu falo: olha, na Bíblia, e até especificamente no ensino de Jesus, cálice é sofrimento. Jesus está pedindo para escapar de um sofrimento. A pergunta é: qual sofrimento? Ele está na agonia da morte que está para se manifestar. Ele sabe que não vai ter só sofrimento físico. Ele vai carregar os pecados do mundo todo, a ponto de na cruz bradar: Deus meu, por que me desamparaste? Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história, dramatizou isso como dizendo que naquele momento Deus vira as costas para o Senhor Jesus, porque Ele assumiu a nossa separação, a dor da nossa separação. A agonia foi tamanha a ponto de ele transpirar gotas de sangue, né? É algo assim, fisiologicamente, a pessoa tem que viver um nível de tortura assim, absurdo para chegar nesse ponto. E antes mesmo da coisa começar, ele já está vivendo esse nível de sofrimento. O que você acha que ele está dizendo para Deus? O livro de Hebreus explica o que aconteceu lá no Getsemane, e essa releitura é importante. Hebreus 5, de 7 a 9, diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, enquanto como homem, como eu e você nos dias do seu ministério terreno, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo oferecido com forte clamor, lágrimas. Esse é o momento que a Bíblia descreve Jesus chorando. Mas a pergunta é: Deus mudou a circunstância? Jesus escapou da cruz? Não. Porque o próprio Jesus lá diz: mas seja feita não a minha, mas a sua vontade. E o texto diz que ele foi aperfeiçoado enquanto homem. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, no processo que passou. Eu lembro da adolescência lendo esse texto e eu fiquei assim, muito confuso. Eu dizia: mas peraí, como que Jesus aprendeu a obediência se ele sempre foi obediente? A definição bíblica de pecado, em 1 João 3,4, é a transgressão da lei. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou, então ele sempre obedeceu. Se ele já é obediente uma vida inteira, como é que ele está aprendendo a obediência? Eu fui conversar com meu pai: não tem nada errado nessa tradução. Eu não estava duvidando da Bíblia, mas estava duvidando da tradução. Meu pai riu e falou: não, filho, não tem nada de errado. Eu falei: mas como que ele aprendeu a obediência? Ele já era obediente. Meu pai deu uma resposta que eu não entendi, foi nada, eu achei ele vazio. Ele falou: filho, não está falando de aprender os primeiros passos da obediência. Está falando de aprender os últimos. Eu fiz cara que entendi. Saí, fiquei anos insatisfeito com aquilo. Meu pai já estava com o Senhor. E um dia eu estou lendo Filipenses capítulo 2, falando de Jesus. Ele, subsistindo na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus, algo ao qual deveria se aferrar, se prender. Mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de homem, e como homem, foi obediente até a morte. E de repente aquele até abre os meus olhos. Eu falei: peraí, até a morte. Esse é o último nível da obediência. Jesus não tinha praticado isso ainda. Tinha praticado todos os outros, mas a hora de morrer chegou agora. Ele vai viver um profundo nível de sacrifício. E a Bíblia está dizendo que enquanto homem, para se render à vontade de Deus, ele está sendo aperfeiçoado. E há momentos que mesmo chorando, e a Bíblia diz que ele foi ouvido pela sua piedade, mas se foi ouvido porque não escapou da cruz. Ele não está orando pela cruz, ele está orando pelo sentimento de enfrentar a cruz. Deus diz: eu vou deixar você passar pela cruz, mas eu vou te dar capacidade de enfrentar isso. E sabe, há momentos onde nós vamos perceber que Deus não está mudando as circunstâncias, Ele está nos mudando em meio às circunstâncias. Então pode ser que Deus vai transformar tristeza em alegria mudando as circunstâncias. Muitas vezes Ele faz isso na Bíblia, Ele faz ao longo da história, Ele tem feito na minha e na sua vida, e vai continuar fazendo, porque Ele é o mesmo e não mudou. Ele ainda é o Deus de milagres, de mudança e intervenções. O que nós não podemos achar que é só isso. Porque há momentos que Ele vai nos mudar em meio às circunstâncias. E há circunstâncias onde nós podemos viver tudo. Porque, apesar de não ter mudado as circunstâncias para nos mudar em meio dela, muitas vezes depois de nos ter mudado a circunstância, há momentos onde nós o veremos mudando também as circunstâncias depois. Eu já experimentei isso também. Agora, o que nós precisamos entender é que se a tristeza transformada em alegria não é apenas mudança de circunstâncias e pode ser uma mudança interior, a pergunta é como isso se processa. Porque quando a gente fala das circunstâncias, não é difícil entender. Eu citei no início João 16:20, quando Jesus diz: a tristeza de vocês se transformará em alegria. Se olhar o contexto, Jesus está anunciando sua morte. E ele diz assim: em verdade, digo que vocês vão chorar e se lamentar, e o mundo vai se alegrar. Ele diz: enquanto vocês estão sofrendo minha perda, o mundo está nem aí para mim, me odiando, vai fazer festa.
Ele diz, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Porque ele diz, eu vou surpreender. E quem estava alegre com a minha morte vai ficar assustado e triste. E vocês estavam tristes, vão ficar felizes. Essa mudança era circunstancial. Jesus estava anunciando sua ressurreição. Mas é só isso? Não. Cântico profético de Abacuque. Abacuque capítulo 3, de 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira falhe, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado, amalhado, e no curral não haja gado. Não é porque tudo dependia da agropecuária. Ele está basicamente dizendo, ainda que a casa caia, que o ciclo pegue fogo, que tudo vá para o beleléu. E diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz os meus pés como os da costa e me faz andar nos meus lugares altos. Todo cristão precisa entender que para viver a alegria, nós não dependemos apenas de circunstâncias favoráveis. Nós temos acesso à mais plena, poderosa fonte de alegria, que não é de origem circunstancial. E ela emana do próprio Deus. Quando olho para as Escrituras, evidente, esse é o meu terceiro e último aspecto. Eu e você precisamos entender a fonte da verdadeira alegria. Quando Jesus diz, para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja completa, ele deixou claro, tem a de vocês, tem a minha. A de vocês, tem a minha, nunca será completa. A pessoa pode ter todas as alegrias circunstanciais, ela nunca estará satisfeita e realizada. E não tem uma pessoa nessa terra, por melhor que seja a sua vida, que estará preenchida sem Deus. Mas a questão é, Deus apenas preenche a alegria natural? Não. Ele preenche o espaço até quando essa das circunstâncias está faltando. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, eu vou ler do 11 ao 13. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente. Você pode repetir essa frase? Diga, aprendi a viver contente. Agora com mais empolgação. Em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo, eu não dependo de situações favoráveis para estar contente. Agora isso não é automático, não é espontâneo. Ele falou, aprendi. Ele está dizendo, descobri um segredo. Acessei algo que muita gente não acessou. Verso 12. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter abundância como de passar necessidade. Ele diz, não importa se eu estou no melhor momento, se eu estou no pior, né? Se eu estou surfando na onda, se eu estou no pior perrengue. Aprendi a viver contente. Paulo então divide logo o segredo. Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. A maioria dos crentes lê tudo posso como se fosse posso fazer, realização. Paulo não está falando disso. Ele diz, eu posso suportar. Não importa se tem escassez ou se tem abundância. Minha alegria, o meu humor, não é ditado pelas circunstâncias. Ele está dizendo, eu tenho uma outra fonte. Minhas raízes estão em Deus. É Ele que me fortalece. É Ele que me dá o que eu preciso para enfrentar qualquer situação. E vou enfrentar com um sorriso no rosto. E aí você olha para a primeira geração de apóstolos. Uma igreja perseguida, maltratada, atacada. E o tempo todo cheio de alegria. Atos capítulo 5, verso 41, nos fala dos apóstolos saindo do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor. Jesus diz, alegrai-vos quando vos perseguirem. Evidentemente, a Bíblia não está focando o processo que é desconfortável. Prisão daquela época não era melhor do que a de hoje. Normalmente era bem pior. Mas o próprio Jesus em João 16 diz, a mulher grávida, quando está para dar à luz, sem tristeza. Jesus não está desmerecendo essas mães, são heroínas. Aliás, se dependesse de nós, os homens, para ter filho, a terra estava desabitada há muito tempo. Eu acho de uma grandeza e de uma coragem impressionante, né? Essa reta final do parto da minha nora, eu estou orando mais por ela do que pelo bebê que está chegando. O que eu fico pensando, se fosse eu estaria que nem Jesus no Getsemane, dizendo, passa de mim esse cálice, né? Mas ela tem tristeza. Por mais que ela vai encarar isso bravamente, ela sabe o que está esperando, principalmente quem já passou. Mas Jesus diz, mas logo depois de ter nascido o filho, já não se lembra da tristeza, pela alegria de ter chegado alguém ao mundo. Esse entendimento é importante para você compreender o que Tiago 1,2 está dizendo. Meus irmãos, tem por motivo de grande alegria. Fosse só alegria já era um desafio. O passar por várias provações. Fosse só aprovação no desafio, mas várias. Como ter grande alegria em várias provações? E diz, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. A perseverança vai ter ação completa, para que vocês sejam íntegros, inteiros, não faltando em coisa alguma. Basicamente está dizendo que a alegria não vem do processo. Ela vem do resultado. Então ele diz, encare o processo que é doloroso, já antecipando o resultado, entendendo que isso justifica e que vai valer a pena. Agora, se a gente apenas administrar isso, nós vamos dizer que nós estamos num mero gerenciamento psicológico e emocional, de uma alegria que ainda continua circunstancial. Mas a Bíblia, além de nos levar a ter essa boa atitude, ela ainda nos leva a conectar com a fonte que é sobrenatural de consolo. De um Deus que pega o fruto do esmagar das nossas aflições, as lágrimas, e tem o poder de transformar em alegria. E ao olhar para as Escrituras, eu vejo declarações de Deus fazendo isso de forma sobrenatural. Salmo 16, 8 e 9, Davi diz, tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não seria abalado. Por que não seria abalado? Ele está passando por circunstâncias difíceis, mas com Deus dá para segurar. Por isso o meu coração se alegra, o meu espírito exulta. E é depois disso que ele vai afirmar no verso 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e à tua direita a delícias perpetuamente. Nós precisamos resgatar a conexão com a alegria sobrenatural.
Há uma relação na Bíblia, não só como Deus sendo a fonte da plena, a mais cheia medida de alegria, mas uma alegria que preenche qualquer alegria nossa, que sem a dele nunca será completa. E quando a Bíblia fala sobre isso, ela relaciona muito com a pessoa do Espírito Santo. Atos 13, 52, diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Nós precisamos entender que essas coisas vão sendo relacionadas. Só que você pega essa declaração, cheios de alegria e do Espírito Santo, parece duas coisas desconexas. Todas as outras afirmações bíblicas mostram que elas estão conectadas. Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito é, entre vários aspectos, alegria. Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não meramente circunstancial, no Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1:6, Paulo diz, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Ou seja, se dependesse das circunstâncias, está todo mundo triste. Pedro fala que as provações têm esse poder de contristar. Mas ele diz, tem uma alegria que vem do Espírito Santo. Nós estamos bebendo de outra fonte, nossas raízes estão em outro lugar. Mas um texto que eu amo, Hebreus capítulo 1, verso 9. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ungido com óleo de alegria. Basicamente a Bíblia está dizendo que é uma unção de alegria. Lembra quando Jesus em Lucas 4 cita Isaías e ele diz, eu vim consolar os que choram, pôr sobre os que choram iniciar uma coroa em vez de cinza, ele diz, dar óleo de alegria em vez de pranto. Existe uma unção sobrenatural. Eu tive minha primeira experiência com isso aos 8 anos de idade. Estava profundamente chateado com a circunstância que hoje, com a bagagem de experiência da vida, com certeza não teria me afetado tanto. Mas na época, para a imaturidade, eu estava devastado. Mas eu levei o assunto a Deus. E eu gastei tempo suficiente na presença dele para conectar nessa bendita tomada. E eu lembro de um momento onde a oração virou. A glória de Deus encheu aquela sala, eu fui cheio do Espírito Santo. Mas diferente de tudo que eu tinha experimentado até aquele dia, o resultado não era apenas orar em outras línguas. Eu fui tomar de uma alegria inexplicável, que parece que eu explodi. Eu me via rolando no chão da sala de casa. Rolando, rindo, mas de doer a barriga. Era uma coisa assim, mas não era como rir de algo engraçado. Era um transbordar de prazer e deleite inexplicável. E quando parecia que ia me recuperar uma outra onda de glória, vinha e me pegava, né? Foi uma atrás da outra. Eu lembro o momento onde, muito tempo depois, eu levanto aquele chão. As circunstâncias eram as mesmas, mas eu não era mais o mesmo. Aquilo me afetava. Eu estava conectado na fonte. Nós precisamos resgatar a expressão de uma alegria que é maior do que qualquer circunstância. Muitos de nós estamos vazios porque estamos buscando na fonte errada. Quando Jesus olha para a mulher samaritana e diz, quem beber dessa fonte voltará a ter sede, ele não falava só da fonte. Ele estava falando de todas as fontes que aquela mulher estava procurando. Ela falou, você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é. Ele está dizendo que você vai beber de tudo e não vai encontrar alegria em absolutamente nada, mas quem beber da água que eu lhe der. E aí nós temos a diferença. Nos últimos anos Deus começou a trazer um entendimento tão claro e maduro dessas coisas, mas também uma experiência que começou a me levar para um lugar de crise. No ano passado eu tive uma experiência com a visitação de Deus. Eu nunca senti tanto deleite na minha vida. Kelly observa, depois de uns dias ela falou, você te conhece, você está em crise. Eu falei, estou em crise. Ah, foi idade? Eu falei, não, virei os 50 na melhor fase. Estamos vivendo a melhor fase do nosso casamento, dos filhos, do ministério, tudo. Só tenho gratidão a Deus. Ela falou, qual a crise? Eu lembro que eu olhei para ela e falei, amor, nós estamos vivendo um momento de colheita, depois de décadas de semeadura. Ela falou, é verdade. Eu falei, nós estamos no nosso melhor momento financeiro da vida. Eu falei, mas durante anos, teve tanta coisa que a gente queria e não podia. Ela falou, é verdade. Eu falei, agora que a gente pode, eu não quero. Ela falou, eu acho que é um sinal de maturidade. Eu falei, tomara, porque senão é autossabotagem. Mas ela falou, qual é a crise? Isso ainda mexe comigo. Eu falei, a crise é porque nós perdemos tanto tempo querendo essas coisas. Achando que isso nos daria alguma alegria e satisfação que nunca se compara ao que estava à nossa disposição o tempo todo, de forma gratuita. E a gente distraído, correndo atrás daquilo que não preenche, não acessava de forma mais profunda o que nos preenche. Quando Davi chora arrependido, ele diz para Deus 2 coisas. Não retires de mim o teu espírito. A gente viu a conexão entre o Espírito Santo e a alegria. Mas ele diz, e nem tão pouco, a alegria da tua salvação. Qual deveria ser a maior alegria na minha e na sua vida? Não deveria ser circunstancial. Em Lucas, no capítulo 10, no verso 17, os discípulos que tinham sido enviados por Jesus, não só para pregar o evangelho, curar enfermos, mas também expulsar demônios, eles voltam empolgados. O texto diz assim, então 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em teu nome, os próprios demônios submetem a nós. Eles estão empolgados com algo que é circunstancial. Gente, é uma delícia ver o poder e a autoridade do nome de Jesus. Expulsei meu primeiro demônio aos 15 anos de idade, eu gostei tanto que entrei no time dos caça-fantasmas. Podia ver alguém tremer na igreja, até é meu, dava quase briga, né? A gente queria ver a autoridade do nome de Jesus, isso é maravilhoso. Não só a realidade do mundo espiritual. Uma cena que eu tenho forte assim na minha memória, nos primeiros anos do pastorado em Guarapuava, um líder de uma célula me liga e fala assim, pastor,
podemos antecipar e agendar sua supervisão? Eu falei, supervisão de célula é surpresa, filho, senão não seria supervisão. Ele falou, mas eu preciso do senhor essa semana. E eu sei que é muita gente para visitar. Eu falei, amigo, não é assim que funciona. Ele falou, pastor, deixa eu ser honesto. Nós chamamos um cara metido com a magia, o reino das trevas, que o senhor não tem noção. E ele aceitou vir na célula. Ele falou, vai dar ruim. Não tem chance desse cara do jeito que está. A hora que bater com a presença de Deus ali, não dá conflito. Ele falou, eu não estou preparado para isso. Ele falou, nunca te pedi, eu preciso de você. Lá fui eu. Sentamos, a reunião vai começar. Primeiro acorde que a pessoa bate no violão e chama o nome de Jesus. A criatura endemoniou, mas de um jeito nem eu tinha visto. Pelo jeito ninguém, porque não sobrou um crente na sala além de mim. O homem era magrinho, franzino, mas ele cai para o chão e começa a serpentear, literalmente, com os braços e perna fechada. Eu não sei como ele arrastava no chão, parecia uma serpente. Não ficou um, ele vem na minha direção. Eu estou sentado numa cadeira de madeira, que ela é toda madeira maciça. Aquelas coisas bem de antigamente que não se faz. Gente, a cadeira era pesada e difícil de movê-la sozinho. Agora, eu estava sentado em cima dela, e era o eu de antigamente. Com quase 130 quilos. Aquela criatura que vem rastejando para na minha frente, só me olha, pega no pé da cadeira com uma mão, sem nem usar o cotovelo como alavanca. Ele levanta a cadeira e eu em cima, com uma mão, um franzininho. Impossível qualquer pessoa naquela condição fazer isso. A gente sabe que é uma tática de intimidação do diabo. Está funcionando para os outros. Eu já vinha jogando o jogo há muito tempo. Dei uma palavra de ódio, bota a cadeira no chão. Não se atreva a fazer mais nada. Repreendemos, expulsamos o demônio. O cara foi liberto, aceitou Jesus, foi uma festa. Não tem como não ficar empolgado. Você tinha que ver os crentes depois. Eu sabia que Jesus é maior. Eu falei, sabia. Mas depois do resultado, a empolgação, a euforia. E os discípulos voltam, eu fico tentando imaginar as primeiras experiências, gente. Só que é o que Jesus responde, 18. Jesus lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Ele está perdendo faz tempo, ele está apanhando faz tempo. Verso 19, eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente lhes causará dano. Ele está dizendo, vocês têm mais autoridade do que pensam, vão viver um domínio sobre o reino das trevas maior do que vocês sonham, mas ele já avisa antes, no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado, arrolado nos céus. E diz mais do que a alegria do circunstancial, até quando o circunstancial é afetado pelo sobrenatural, o poder de Deus está se manifestando, o nome de Deus está sendo glorificado, e diz tem um motivo de alegria maior, a salvação eterna de cada um de vocês. Agora minha pergunta é, o que um crente que entende o que lhe aguarda está se permitindo desanimar tanto com a circunstância a ponto de jogar fora a alegria eterna? Gente que é afetado pela circunstância está virando as costas para Deus, está relaxando na vida espiritual. Eu queria haverá um dia onde nós vamos viver a plenitude do que Deus tem. O livro do Apocalipse diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, que lá não haverá mais morte, não haverá maldição, não haverá lembrança das coisas passadas, não tem perrengue que dure. Agora, mesmo antes de viver essa plenitude, há uma alegria incapaz de ser medida e mensurável, incapaz de ser explicada, mas que está à minha e à sua disposição. E nós precisamos entrar nesse lugar. Sabia que Deus transforma a tristeza em alegria? Sim, mas não é automático. Se você se entregar à dor do processo, não antecipar em fé a alegria do resultado, você não vai longe. Se você, como Paulo, não tirar os olhos da circunstância para conectar nele intencionalmente e dizer, é Ele que me fortalece. Quando Paulo e Silas estão na cidade de Filipos, para quem ele está escrevendo, e o povo para quem ele está escrevendo lembra do que eles passaram. Eles foram presos, açoitados, a Bíblia diz meia-noite, estão pendurados, mãos e pés amarrados no tronco, açoitados sem nenhum tratamento, as feridas, tudo lá exposto. A Bíblia diz que ninguém dormia, porque Paulo e Silas não deixavam ninguém dormir. O que eles estavam fazendo? Orando e cantando louvores. Tiago escreve e diz, algum de vocês está aflito? Ore. Vocês estão orando, eu estava aflito. Mas diz, algum de vocês está contente? Cante louvores. Ele está dizendo, podemos estar aflito com a circunstância para onde orar, mas estamos felizes com Deus, que está acima de tudo, que nos fortalece, então nós vamos louvar. E pessoas que entraram nesse lugar primeiro, aí vão ver terremoto, sacudindo a prisão, abrindo porta. Sabe, eu e você precisamos conectar e celebrar de forma contínua a alegria da salvação. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Até que chega o momento em que se cumpre o Apocalipse 7:17, onde Deus enxugue dos olhos toda lágrima. Nós ainda vamos ter que lidar com isso. Tanto que a orientação prática de Romanos 12:15 alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Nós ainda vamos chorar, às vezes pelas nossas circunstâncias, às vezes pela dor das circunstâncias dos nossos irmãos. Mas o choro não deve ser uma condição, ele tem que ser uma situação. Mesmo o luto, que não pode ser negado e precisa ser vivido, não deve ser permanente. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente entende isso. E sabe a minha preocupação em trazer essa palavra hoje? Não é apenas aqueles que nesse momento estão talvez vivendo um momento de dor e de choro ou de tristeza.
Porque mesmo você, que talvez circunstancialmente está no melhor momento, a vida é cíclica. E daqui a pouco podem ter circunstâncias que vão te tocar. E o que eu e você precisamos é, como Paulo diz, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Meu combustível não é só alegria natural. Quando ela vem é um plus, é um algo mais. Quando ela falta, o carro funciona da mesma forma. Ele segue com outro combustível. Se alguém está me explicando, pastor, esse carro é híbrido. É gasolina e elétrico. Faltou gasolina, o elétrico deixa ele andando. Faltou energia e tem gasolina, ele continua andando. E aí você, precisamos entender que de alguma forma Deus nos deu um combustível emocional, que são alegrias circunstanciais, mas nos deu um bem melhor do que esse, com outro nível de octanagem. E a minha sua vida tem que ser movida por isso. Mas nós temos que viver conectado na fonte. Essa relação com Deus não pode ser de vir apenas um culto por semana e achar que tudo tem que acontecer num culto que a gente quer que termine o mais rápido possível. A conexão tem que ser diária, tem que ser contínua. Quando Paulo escreve, diz orai sem cessar, ele está dizendo, permaneça conectado o tempo todo. Não importa se você está no seu trabalho, se está na vida comum do lar. Você está consciente de Deus, você está conectado com Ele. Você pode permitir, não apenas Ele te sustentando, mas às vezes até evitando situações ruins, pela direção do Espírito Santo. Feche seus olhos por um instante. Pai, eu oro com os meus irmãos e irmãs. Eu creio que o Senhor quer nos dar mais do que informação, que oriente decisões e um estilo de vida que precisamos ter. Eu creio que o Senhor quer trazer mais do que o combustível emocional, daquele fôlego motivacional. Nós queremos no despertamento espiritual. E eu oro que o poder do Teu Espírito Santo, chamado nas Escrituras de o Consolador, se manifeste hoje nesse lugar, na vida daqueles que estão enfrentando circunstâncias, situações que têm trazido dor. Nós oramos a Deus não apenas para que o choro cesse, porque sabemos que o consolo é mais do que isso. Nós oramos que o riso chegue. Nós oramos que as trevas de ignorância sejam dissipadas, não apenas pela orientação da Tua palavra, mas também pela revelação e aplicação prática do Teu Espírito dentro de cada um. E nós oramos por um sopro de vida dos céus. Oramos que o Senhor reacenda essa chama da alegria do Espírito Santo, da alegria da salvação. Toca as nossas vidas. Nós clamamos em nome de Jesus. E porque cremos que o Senhor nos ouve, nós nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor, não só pelo que o Senhor fará agora, mas a partir de agora. Bendito seja o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?